pessoas, tudo bom com vocês? Como vocês estão? O vídeo de hoje vai ser uma introdução ao FlatCam. Para que serve esse cara? O que esse FlatCam faz? Quando você desenvolve uma eletrônica, quando você projeta uma eletrônica em qualquer software que seja e você precisa fabricar essa eletrônica, uma das formas é você mandar para uma fábrica, possivelmente, né, mandar para a China, e sempre eles vão solicitar o projeto em Gerber. O que esse Gerber é? Ele basicamente é um compilado de arquivos que contém todas as informações da sua placa, do seu projeto. Tá? E com esse Gerber, a fábrica consegue desenvolver tudo, transformar o seu projeto em uma placa e soldar os componentes e tudo mais. Mas tem um método diferente, que é por usinagem, que é uma coisa que, para quem conhece FabLab, para quem convive com o FabLab, conhece bastante. Que a gente desenvolve a placa e coloca em uma fresadora, para a fresadora usinar a placa, né? Então, com uma fresa, com uma broquinha, ela vai lá fazendo as trilhas. E para isso, você precisa gerar o G-Code, que basicamente é a lista de coordenadas que a máquina vai seguir para fazer sua placa. E o FlatCam é um software gratuito que você pode utilizar para gerar esse G-Code, tá? Se você tiver o Gerber, você consegue gerar esse G-Code, tá? E aí, beleza, mas não tem fresadora. Bom, procura um FabLab aí na sua região, procura um Makerspace, que provavelmente lá eles vão ter uma fresadora para fazer essa sua placa, beleza? Então, vamos pro computador agora, que a gente vai abrir o FlatCam e ensinar todas as coisas. Eu já tenho minha placa toda pronta aqui, toda já desenvolvida com todas as trilhas, todas as furações, componentes, legenda, tudo mais. E eu quero exportar ela para o meu Gerber. Então, aqui no Fritzing, que é geralmente o software que eu utilizo, todos os outros têm essa função também, eu vou gerar o Gerber. Então, eu tenho aqui o meu exportar PCB, vou clicar bem nessa setinha aqui redondinha e vou clicar em Extended Gerber RS274X. Vou selecionar a pasta, aqui no caso já está na pasta do Berserker Gerber, e vou dar um selecionar pasta e ele já vai começar a exportar. Beleza, e agora aqui no meu FlatCam, eu estou usando a versão 8.5, uma versão já meio desatualizada, porém, ela funciona super bem, ela é uma versão estável, tem seus bugs, é uma versão que para mim funciona, tá? As versões atuais elas já mudam totalmente o layout, tem mais funções, obviamente, mas eu não fui procurar mexer porque isso aqui já atende muito bem a minha necessidade. Antes mesmo da gente importar nossas trilhas para cá, nossa furação para cá, eu preciso verificar a unidade de medida que está setado no software. O padrão dele é 1 polegada. Sempre lembrar de transformar ele em milímetro, tanto no Application Default quanto no Project Options. Sempre deixar em milímetro. Isso tem que ser feito antes de importar a placa, senão o Fritzing ele não vai converter. Ele só vai alterar a unidade de medida, ele não vai converter as medidas do seu projeto. Então, se você importou ele em polegada e mudou para milímetro, ele só vai mudar a unidade de medida, ele vai manter o mesmo tamanho, tá? Então, sempre muda a unidade de medida e depois importa as layers, tá? Primeira coisa que eu vou importar aqui, então, vou dar um file, Open Gerber, e vou importar a minha top layer. Então, Berserker Copper Top. Beleza, importou aqui minha top layer, tá? Então, tenho aqui todas as minhas legendas, tenho minhas trilhas todas bonitinhas. E agora eu vou importar a bottom layer. Copper Bottom agora. Beleza, já importou aqui, já dá pra ver que tá uma coisa em cima da outra. E agora a única coisa que falta para eu importar aqui é meus furos, tá? Então, aqui em vez de Gerber, agora eu vou importar o Excelon. Excelon sempre é a furação, tá? Então eu vou importar aqui o Drill. Certinho na posição que eu queria. Primeira coisa que você tem que fazer, principalmente quando você vai fazer, não só quando você vai fazer a placa dupla face, mas quando você vai fazer face simples, você sempre tem que lembrar que a usinagem vai ser feita principalmente na bottom layer, na layer de baixo. Porque se você tem uma placa, as suas trilhas, elas vão estar embaixo para que os componentes estejam em cima. Então os componentes estão em cima, as perninhas passam para o outro lado da placa e você solda sempre por baixo. Então, para você usinar a bottom layer, a layer de baixo, na fresa, você precisa sempre espelhar, você precisa sempre virar essa placa e fazer tudo invertido. Nesse caso aqui, é um pouco mais complexo porque eu tenho as duas camadas. Então, eu preciso virar a minha placa
E usinar na mesma posição. Eu tenho que fazer com que minha fresadora faça casar a trilha, o pad, né, em volta de um furo que eu já fiz na outra camada. Por exemplo, isso aqui, ó, eu tenho esse pad que está nessa parte, mas eu tenho também na parte de baixo. Eles precisam estar sempre exatamente na mesma posição. Então, o que eu faço primeiro de tudo? Aqui no FlatCut, a aba Tool, no menu Tool, eu tenho a opção Double Sided PCB Tool. É essa ferramenta aqui que vai me permitir fazer essa virada na placa e usinar do outro lado e manter a posição correta. Tá? Primeira coisa que eu tenho que mudar aqui é o Mirror Axis. Vou deixar em Y. E o Axis Location vai ser o eixo em que eu vou virar minha placa. Vai ser uma box, vai ser uma caixa. Tá? Nesse caso aqui, eu vou precisar ter uma caixa exatamente de uma medida para eu conseguir fazer a furação. No caso, a fresa que eu utilizo, ela já tem a mesa de sacrifício dela toda furada. E esses furos têm uma distância exata entre um e outro. Então eu preciso criar dois furos na minha placa que vão casar com os furos da minha mesa. Então cada furo está a 1 centímetro de distância um do outro. Então aqui na minha placa, para eu conseguir espelhar, eu preciso criar um furo na minha posição mais ou menos 0,0 ou 0 menos 10 aqui embaixo. E o outro furo sempre a 10, sempre ao múltiplo de 10 de distância. Nesse caso aqui eu vou fazer a 80 milímetros de distância. Então eu preciso criar um retângulo primeiro que vai ser a minha referência para criar essa furação. Para fazer isso, eu preciso criar uma nova geometria, um novo desenho aqui. Então aqui eu tenho minhas trilhas, meus furos. Eu vou criar uma geometria, que é basicamente o desenho por onde a fresa vai passar. Tá? Então, nesse New Blank Geometry, é onde eu crio essa nova geometria. Vou clicar nela. Aqui já criou para mim uma nova geometria, eu vou dar 2 cliques. E a primeira coisa que eu vou mudar aqui vai ser o nome. Vou colocar ref, referência. Tá? E vou inserir um retângulo aqui de 80 milímetros de largura no meu desenho. Então, aqui embaixo, eu vou ter que digitar um código. Sim, no FlatCut, as coisas funcionam por linha de comando. Eu não consigo desenhar. Eu consigo desenhar, mas eu não vou ter precisão no desenho. A única maneira de você ter precisão é desenhando as coisas por código. Então, aqui embaixo, vou dar um add underline rect. Vou colocar a posição do ponto inferior esquerdo. Tá? Então, a minha posição 00, que vai cair bem exatamente aqui. E a posição do meu ponto superior direito, que eu quero que caia mais ou menos aqui. Ó. Então vai ser mais ou menos 80, 20. Então 0x, 0y no esquerdo inferior. E no direito superior vai ser na posição 80 em x e 20 em y. E eu esqueci de colocar aqui aonde é que eu vou criar essa geometria. Então vai ser na ref. E eu posso dar um Enter. E aqui vai estar o meu comando novo. Aqui não apareceu ainda porque eu preciso clicar nesse botão aqui, ó, de Edit Geometry. Apareceu aqui, meu retângulo. E eu vou dar um OK no Update Geometry. Tá? Voltando aqui no meu Double Sided PCB Tool, aqui, ó, nessa opção, é onde eu vou criar o meu furo de alinhamento. Tá? Esses furos de alinhamento vão ser feitos na posição 0, menos 10. Então ele vai pegar aqui o tamanho da minha placa, o tamanho da minha referência. Na verdade, eu tenho que mudar aqui minha referência para ref. Tá? Então essa aqui é minha referência. O primeiro ponto de referência vai ser feito na posição 0 e menos 10. E o segundo ponto vai ser feito na posição 0 em relação à largura do quadrado, então vai ser aqui no 80, e menos 10 em y. Tá? E o diâmetro desse furo vai ser 3 milímetros. Então está aqui. E eu vou dar um Create Alignment Drill. Depois de uns segundinhos, eu tenho aqui os meus 2 furos criados. Tá? Como que isso vai funcionar então? Quando eu for usinar, eu vou usinar primeiro a minha top layer, usinei a top. Quando eu for virar a placa para usinar a bottom layer, esse furo que está aqui na placa, eu vou encaixar no furo que está aqui na mesa. E vice-versa. Desse jeito eu vou ter a placa exatamente posicionada onde vai ser usinado as trilhas, os pads, para fazer com que tudo case certinho, tá? E como a bottom layer ela vai ser invertida, né?
eu preciso vir aqui no meu bottom layer, selecionar aqui, ó, bottom layer, e eu preciso dar um mirror para que isso aqui fique invertido, tá? Vai virar uma bagunça aqui na hora que ele virar, mas tá certo, tá? É isso aqui mesmo, essa bagunça aqui. Agora eu posso começar a criar as minhas geometrias. A geometria basicamente é onde a minha fresa vai passar em relação ao eixo X e Y. Ainda não vou me preocupar com a profundidade, eu só preciso me preocupar com o diâmetro da ferramenta que eu vou utilizar, tá bom? Vou começar aqui pela minha top layer, vou dar 2 cliques aqui na top. O tool diâmetro, o diâmetro da ferramenta que eu vou utilizar, nesse caso é 0.4. Sempre que você for projetar uma placa para ser usinada, para você fazer numa fresa, você sempre precisa ir no lugar que você vai usinar, ou então já comprar a fresa com um diâmetro e colocar o diâmetro da ferramenta aqui, tá? E já projetar a placa respeitando esses espaços. Então, todos os espaços entre as trilhas aqui já tem mais do que 0.4 de distância. Então, a fresa consegue passar aqui no meio, tá? Se eu deixar um espaço menor entre essas trilhas, deixar com 0.1, 0.2 de espaço e colocar a fresa de 0.4, não vai passar, tá? A usinagem ela não vai permitir que a fresa passe separando essas trilhas. E se você mentir, entre aspas, o tamanho da sua ferramenta, colocar aqui que você vai usar uma ferramenta de 0.1 e usinar com uma fresa, na verdade, de 0.4, ele vai passar, mas ele vai reduzir, ele vai comer boa parte da sua trilha, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui, o número de passes que a gente vai fazer é a quantidade de passadas a lateral em volta da trilha, o número de passadas de isolamento. Então eu vou passar a primeira vez a 0.2 de distância, né? Metade do diâmetro da minha ferramenta, para que eu não coma a minha trilha. A segunda, aí se eu quiser que passe de novo, eu posso só aumentar esse número aqui. Posso passar 2, 3 vezes. Isso vai aumentar a distância de isolamento e vai facilitar na hora de eu soldar, tá bom? Só que o contraponto é que eu vou demorar mais tempo para usinar, porque em vez de 2 passadas ou uma passada, vão ser 3, 4, 5 passadas, dependendo aí da sua habilidade de solda, tá? E o pass overlap é a porcentagem da distância entre cada passada. Então, a primeira eu já sei que vai ser 0.2, o raio da minha ferramenta, e a segunda passada vai ser 15% do diâmetro da minha ferramenta. Eu vou aumentar isso aqui para 0,5. Então, vai ser a segunda passada vai ser a 0.2 de distância, 50% do diâmetro da minha ferramenta, beleza? E eu preciso que essas passadas sejam feitas em apenas uma geometria, tá? Então, por isso que eu habilito esse Combine Passes. E aí só dá um Generate Geometry. Beleza, terminou de gerar minha geometria, são essas linhas vermelhas aqui que estão no meu projeto, tá? Aqui é a hora que você vai analisar milímetro a milímetro da sua placa para ver se está realmente usinando todas as trilhas, tá? Imagina que não tivesse essas duas linhas vermelhas passando aqui entre esses dois pads. Isso significaria que eu não vou estar separando esses dois pads aqui na hora da usinagem, tá? Então sempre verifica se tem essas linhas vermelhas fazendo toda essa separação. Nesse caso aqui está ok. E também toma cuidado para não confundir com a layer de baixo, tá? Bom, então o segundo passo agora vai ser criar a geometria da bottom layer. Vai ser exatamente os mesmos passos. Então, eu cliquei aqui 2 vezes em Copper Bottom. O diâmetro vai ser de 0.4 também, 2 passadas, com 0.5 de distância. E vou pedir para combinar os passes e dar Generate Geometry. Criou aqui a minha geometria da bottom layer. Pode ver que virou essa bagunça. Para facilitar a visualização, eu posso vir aqui na minha top layer de novo, minha bottom, e ao clicar nesse botão aqui no plot, ele vai apagar, ele vai esconder a minha geometria ou minhas trilhas. Ele vai escondendo as coisas quando eu habilito ou desabilito esse plot, tá? Aí fica mais fácil de eu fazer uma análise mais detalhada da minha placa. Agora que a gente chegou nesse ponto, um passo muito importante é salvar esse projeto, tá? Caso tenha algum problema, o software trave,
é bom sempre ter salvo esse projeto no FlatCAM. Então eu vou clicar aqui, vou vir aqui em File, Save Project. E aqui na pasta mesmo onde estão meus Gerbers, eu vou colocar aqui Projeto. Eu vou salvar aqui. Beleza? Só caso deu algum BO, já vai estar tudo salvo aqui onde eu parei. Salvou. Agora o que eu preciso fazer é criar o meu contorno para eu fazer o corte da placa. Esse contorno, essa geometria de corte, eu vou fazer na bottom layer, porque vai ser o meu último passo, vai ser a última coisa que eu vou fazer, vai ser cortar a placa. Então eu vou usinar toda a parte de cima, vou virar a placa, usinar toda a parte de baixo e fazer o corte. Para não ter que virar a placa de novo para cima, eu já vou fazer o corte embaixo mesmo, não tem nenhum problema. Então para isso eu vou vir aqui na minha Copper Bottom, tá? Dou dois cliques aqui. E aqui nessa parte de baixo, não nessa parte de cima de isolação, a Board Cutout, que eu vou colocar as minhas configurações para fazer o corte da placa, tá? Para gerar a geometria do corte da placa. Então o diâmetro da ferramenta que eu vou utilizar agora é 2 milímetros, porque agora a gente não vai só usinar a superfície, a gente vai realmente atravessar a placa. A margem eu vou deixar em 0, que eu quero que essa placa tenha respeite exatamente o tamanho das minhas trilhas. E o meu gap size vai ser o gap. O que é o gap? O gap são pequenas pontes, pequenas partes que eu deixo sem usinar para que a minha PCB continue presa na minha placa de fora, tá? Na minha placa original. Então esses gaps eles ajudam a não soltar a sua PCB na hora do corte, tá? Então eu sempre recomendo deixar pelo menos 1 milímetro. E aí e esses gaps aqui eu escolho onde eu vou colocar os gaps. Então, se é em cima, embaixo, na direita e na esquerda, ou nos 4 lados. Eu vou selecionar 4 lados e vou dar Generate Geometry. Como vocês podem ver, surgiu uma linha retangular aqui, ó, só deixando com os espacinhos, onde eu não vou usinar. Tá? Esse aqui vai ser o corte. Tenho minhas geometrias criadas, agora eu vou começar a criar os meus G-codes. A primeira coisa que eu vou usinar vão ser os meus furos de alinhamento aqui embaixo. Tá? Então vou colocar a placa e logo em seguida já vou fazer os meus 2 furos aqui. Então eu vou vir aqui nesse Alignment Drill, 2 cliques. Aqui eu só tenho os furos de 3 milímetros, então não preciso clicar em nada. E o Cut Z vai ser a profundidade com que eu vou usinar. Lembrando que o 0.0 no Z, no eixo Z, é a superfície da placa. Então eu preciso descer mais ou menos até a menos 1.8 milímetro, tá? Para atravessar a placa. O Travel é a distância que eu vou movimentar minha fresa sem estar usinando, tá? Em relação ao eixo Z. Então eu vou subir minha fresa uma determinada altura e aí sim eu faço uma movimentação. Esse espaço eu vou deixar de 3 milímetros, tá? Fade rate é a velocidade de usinagem, aqui eu sempre utilizo 110, uma velocidade legal para fazer usinagem. Não vou trocar de ferramenta, e aqui a velocidade de rotação do spindle. Aqui eu sempre recomendo colocar o máximo da máquina, tá? Para que você tenha o máximo de qualidade, o máximo de acabamento na sua usinagem. No caso, a fresa que eu utilizo geralmente, o máximo de RPM é 15.000 RPM, tá? Mas aí vai variar de fresadora para fresadora, beleza? E aí só dá um Generate. Você pode ver que ele já colocou numeração, então aqui é meu ponto 0, tá? Ele vai para o ponto 2, vai para o ponto 3 e volta para o ponto inicial aqui para terminar a usinagem. Tá? Logo em seguida eu vou fazer a furação dos meus componentes. Eu vou fazer isso tudo na top layer, até por isso que eu não me espelhei a placa. Tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui no meu Berserker Drill. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho furo de 0.9, 0.9 e 0.95. Eu vou fazer todos esses furos com 0.8, com a fresa de 0.8. Então eu posso selecionar os 3. Lembrando que se eu clicar aqui, ó, não vai funcionar direito. Tem que clicar nesse número aqui, tá? E para fazer para todos esses diâmetros, eu vou clicando com o Ctrl. Então eu selecionei esses 3, vou gerar um G-code para os 3 diâmetros de furo. Se eu tivesse furo aqui, por exemplo, de 3 milímetros, furo bem maior, era só não selecionar um deles. Assim, por exemplo. Tá? Eu geraria um G-code só para esses 2. Depois eu gero um outro G-code só para esse cara aqui. Nesse caso, eu vou gerar para os 3. Então, meu Cut Z também vai ser menos 1.8. Meu Travel 3.
meu feed rate 110, spindle speed 15.000 e vou dar um generate. Já vai começar a brotar aqui um monte de linha onde vai ter furação. Logo em seguida, vou usar a minha top layer, tá? Então aqui, vou dar 2 cliques aqui na minha geometria. Cut Z vai ser a profundidade agora da usinagem. Eu quero que literalmente só remova o cobre da placa. Então a profundidade vai ser de 0,05 milímetros, tá? Bem pouquinho mesmo. Meu travel vai ser 3, feed rate 110, tool geometry 0.4, tá correto? 15.000 na RPM. E esse multidip a gente não vai utilizar ainda, deixar para depois. E eu vou dar um generate. Tá tudo azul aqui, isso quer dizer que já foi gerado. Eu vou usinar a bottom layer. Então eu vou vir aqui no meu Berserker Copper Bottom GBL ISO, tá, de isolação, sei lá. 2 cliques. E aqui eu vou colocar também os mesmos parâmetros que eu coloquei para a top layer. Então 0.05 de profundidade de usinagem, 3 mm de travel, 110 de feed rate, de velocidade de avanço, a tool geometry 0.4, spindle speed 15.000 e generate. A minha bottom layer que está aqui já vai ficar toda azul também. E agora só falta o meu corte. Então venho aqui na minha geometria do corte. Aqui no meu cut Z vou colocar menos 1.8, meu travel 3, feed rate 110, tool diameter 2 mm e o meu spindle speed vai ser 15.000. E agora sim eu vou habilitar esse meu multi-dip fixation. Basicamente ele vai dar várias passadas até chegar a 0.8, tá? Eu quero que a fresa passe 3 vezes até chegar a 1.8. Então a primeira passada vai ser a 0.6. A segunda vai ser o dobro disso aqui, né? 1.2. E a última passada vai ser a menos 1.8. Já está a minha linha azul aqui em volta da minha placa, já está certíssimo. Agora a gente precisa só exportar esses G-codes que a gente criou, né? Para uma pasta para importar lá na fresadora, no programa da fresadora, para começar a usinagem. Então aqui vou primeiramente em Alignment Drill, que são os meus furos de alinhamento. Vou dar um export G-code. Vou criar uma nova pasta. Codes. Selecionar essa pasta. E aqui eu vou colocar... Eu gosto de usar esse padrão de nome, porque eu já sei qual passo, qual ferramenta, o que eu estou fazendo, tá? Então, como é a primeira coisa, eu vou colocar o número 1, underline, alinhamento, underline, 2, mm, tá? Lembrando que aqui eu não posso ter espaço, não posso ter caractere especial, não pode ter cedilha, não pode ter parênteses, tá? Sempre o mais simples possível. Não posso ter ponto, não pode ter nada além de letras, números e underline, beleza? Vou salvar. Agora eu venho aqui no meu drill, export G-code, mesma coisa, 2, underline, furos, underline, 0.08 mm, tá? Aqui no meu copper top, dá 2 cliques, export G-code, 3, underline, top, underline, 0.4 mm. E salvar. Meu copper bottom é exatamente a mesma coisa, só que um número a mais, né? Bot, 0.4 mm. Salvei. E por último, o meu corte. Então, export G-code, 5, underline, corte, underline, 2 mm. Beleza. E aí só dá um salvar. Beleza? E agora aqui tá salvo os meus 5 passos da minha usinagem da minha PCB. Beleza? Agora um plus, um adicional. Como é que eu sei quanto tempo vai levar para eu fazer essa usinagem aqui? Tem um site. Deixa eu abrir o Chrome aqui rapidão. Tem um site muito bom que ele gera o G-code, ele faz a simulação de quanto tempo um G-code vai demorar para ser feito.
Só pesquisar no Google G-Code Simulator. Vai ser esse site aqui, ó. N. Reynolds, GitHub.io. Esse cara aqui, ele simula pra gente de uma forma extremamente precisa, tá? E para eu jogar o meu G-Code aqui, é só eu abrir minha pasta, clicar e arrastar. Ele já vai fazer o desenho aqui para mim. Então, para fazer o furo de elemento, eu sei que vai demorar 12 segundos. Fazer o furo dos componentes, então todos aqui, vão levar 10 minutos. Para fazer a usinagem da top layer, vai levar 1 hora e 3 minutos. Para fazer a usinagem da bottom layer, vai levar 54 minutos. E para fazer o corte, 8 minutos. Então eu somo todos esses valores e é esse o tempo que vai demorar só de máquina funcionando. Tem que lembrar que eu tenho que colocar as ferramentas, fazer a troca de ferramenta, colocar a placa na mesa, dar acabamento, tudo mais, tá? Então sempre soma esse tempo aí, dá uma meia hora a mais aí na conta e esse é o tempo que vai levar para você finalizar a sua placa, beleza? Isso só a partir da usinagem, tá? Ainda vai ter o tempo que você vai levar para soldar. Mas isso aí é outra coisa.